Dando continuidade, né? A primeira parte eu fiz um resumo do livro da Justine e já comecei a trazer alguns elementos desse mundo sádico, né? O primeiro é, em um mundo corrompido, o melhor é corromper-se, né? O melhor é seguir o fluxo, né? Então, já que o mundo tá todo perdido, né? Aí, tá, gente, é só você se lembrar, né? Quantas pessoas não falam isso pra gente, né? Ah, esse mundo tá perdido, esse mundo não tem jeito, as pessoas não têm jeito, as pessoas não valem nada. Essa frase é uma construção sádica, né? Por quê? Porque ela está tentando, né, padronizar tudo, universalizar tudo, e é com isso se justificar em sua própria injustiça, em sua própria busca pelos interesses e, né, em seu próprio comportamento desviante, né? A segunda parte é, no mundo sádico todos são iguais, né? Todos buscam o próprio interesse. Então perceba como o Sade se esforça, né, para jogar todo mundo no mesmo balaio, né? E a terceira parte que eu, né, destrinchei é o uso sádico da razão, né? Assim, né, a racionalidade para espezinhar, destruir, desconstruir o comportamento alheio, né, que às vezes é mais simples, né? E tem aquela grande crítica, né, do mundo acadêmico ao senso comum, né, a doxa, né, e, vamos dizer, ao pensamento popular, né? Então aqui a gente acho que é um ponto muito interessante do Sade, né, de mostrar pra gente, olha, essa razão que se afirma como superior, né, que desconstrói usando uma argumentação super sofisticada, né, certas crenças, né, certas ideias comuns, nem sempre isso está a serviço de um projeto crítico interessante, virtuoso e legal para os seres humanos, tá? Então isso pode ser executado por pessoas sádicas para poder submeter outras pessoas, para poder desconstruir as convicções, né, de outras pessoas. A quarta parte que eu vou começar hoje aqui, tá? Fala da justiça sádica, né? Eu vou ler umas citações aqui que eu acho bem interessantes, né? Não há nisso nenhuma regra senão a vontade, ou melhor, os caprichos dos monges. Isso aqui fala da cena onde ela é presa no mosteiro lá com os outros padres que vão, enfim, fazer aquele furdúncio todo com ela e com as outras mulheres, né? A conduta também não tem valor algum. Vi mulheres anteciparem seus desejos e que foram embora ao fim de 6 semanas. Outras que eram desenchabidas e fantásticas. Elas se conservavam por muitos anos. Portanto, é inútil prescrever a uma recém-chegada qualquer tipo de conduta. A fantasia deles rompe todas as leis e não há nada de regular neles. Ou seja, se a mulher for cooperativa, legal, bacana, né, eles podem liberar elas mais cedo. Liberar aqui era estranho, tá? Porque ela deixa no ar que eles matavam, né? Quem eles liberavam, né? Então, enfim. E outras que, enfim, né, não faziam exatamente isso também, né? Não acontecia a mesma coisa, ou sei lá, né? Era um comportamento bem caótico, né? Essa sentença eu acho muito legal. Nada te dizem e te castigam por tudo. Isso aqui fala bem da nossa, eu acho que resume bastante a nossa vida hoje, né? Principalmente as pessoas que estão aí no emprego subhumano, né? Então, assim, nada te dizem e te castigam por tudo, né? Assim, tudo é culpa sua, né? Tudo é culpa nossa, né? Então a gente apanha toda hora, né? Por quê? Porque a culpa é nossa, né? Se você tava ali, azar é seu, né? Se você tava ali, deu errado, a culpa é sua e você vai ser punida e vai, enfim, ter que pagar o prejuízo aí do negócio, né? Vamos lá, continuando. Em primeiro lugar, as faltas cometidas naquele último jantar, consistindo de negligências, frieza para com os monges, quando servíamos, a despeito do aviso de submissão ou de obediência, conforme a exigência, a isto acrescenta-se a lista das faltas cometidas no quarto durante os 2 dias e relatadas pela mais velha. As delinquentes ficam, uma de cada vez, no centro da sala. O regente do dia faz a lista das suas faltas e diz qual é o castigo. A seguir, elas são despidas pelo guardião ou por outro, se o guardião é o regente do dia, e o regente lhes ministra a punição imposta por ele próprio, de modo tão violento que é difícil esquecê-la. A arte desses perversos é tal que é quase impossível passar-se um só dia sem que haja punições. Ele então realiza algumas cerimônias, que
continuação, tá, gente? Uma outra citação. Ele então realiza algumas cerimônias indecentes das quais adquirirás prática cuja inobservância é crime, pois o desejo que eles têm de encontrar crimes para terem o prazer de puni-los faz com que estes se multipliquem ao infinito. Sade traz aqui novamente, né, esse ciclo de crimes e punições, né, e coloca isso dentro do circuito sádico, né. Então esse exagero de uma observância de regras completamente caóticas e que não tem sentido nenhum, né, justamente para dar uma certa legitimidade, né, meio irracional, meio maluca, para esse sistema de punições, né? Então, ou seja, a lei, né, não está aqui para regular nada, né? Ela está aí simplesmente para justificar a punição, né? Porque a ideia é punir, e é isso que eles querem, né? Eles querem executar as punições para poder submetê-las, né? Para poder fazê-las sofrer, porque eles gostam de ver elas sofrer. Então isso aqui, gente, né, eu acho muito legal, né? Por quê? Porque a gente está vivendo num estado de coisas, né? Isso no próximo vídeo eu quero tratar, onde o Estado de Direito, onde as instituições, onde a polícia e aí vai, usam da sua posição para poder massacrar quem? As populações vulneráveis. Então isso aqui é completamente sádico, né? Ou seja, a justiça ela pode ser colonizada pelo sadismo, né? E ela vai se tornando outra coisa, né? Então, quanta gente não teve um professor super, né, estrito, loucamente estrito, onde você espirrasse era uma coisa errada, né? Quantas pessoas não tiveram isso? Quantas pessoas não tiveram um chefe cri-cri que achava que se você, enfim, né, respirasse mais fundo, né, isso era algo problemático, né? Quantas pessoas não usam de um código moral? Quantas pessoas não usam, né, vamos dizer, de um certo e errado para poder justamente massacrar as pessoas através da punição? Isso Foucault viu torto e direito nas obras dele. O ponto que eu acho que é interessantíssimo é entender como a justiça pode e vai ser usada pelo sádico, né, para poder massacrar as pessoas, né? Tem um documentário muito legal, que eu acho que é a 13ª emenda, né, que vai falar disso lá nos Estados Unidos, né, de como eles, digamos assim, transformaram uma série de leis para poder perpetuar uma submissão dos povos negros, né, agora com um enquadre mais estatal de combate às drogas e aí vai, né. Então eles começaram a perceber que, bom, já que a escravidão foi proibida, né, a gente precisa submeter esse povo de outras formas, né? Então eles vão criando leis, vão desenvolvendo um sistema penal judiciário para poder perpetuar a violência a esses povos massacrados e em uma posição de vulnerabilidade, né? Então isso eu acho que é bem interessante a gente perceber como, né, as coisas vão se judicializando, né, justamente para perpetuar uma violência a esses povos mais carentes e aí vai. O próximo tópico aqui, né, é falar sobre trabalho, né, e SAD, né, que eu vou fazer uma citação só para eu achei muito engraçado, não posso deixar de colocar aqui, né. Ali estão as tuas companheiras, ela chega lá no castelo do falsificador, né. E teu trabalho? Trabalharás 12 horas por dia girando aquela roda. Serás como tuas companheiras, bem e devidamente castigada toda vez que relaxares. Receberás 6 onças de pão preto e um prato de favas por dia. Quanto à tua liberdade, renuncia a ela, pois jamais verá o céu. Quando morreres, será jogado naquele buraco que vês ao lado do poço. Em cima de 30 ou 40 que já estão ali, poremos outro em teu lugar. Eu brinco isso aqui é quase que o RH do SAD, né? Então, assim, isso, né, quem está entrando no mercado de trabalho, se prepara, porque é mais ou menos isso, né? Assim, não tem muita diferença, não. Olha como o SAD vai usando das coisas, né? Tipo assim, ele pega a justiça e distorce, transforma numa máquina de punição. Para quê? Para curtir, para legitimar essa masturbação sádica, né? Trabalho, olha lá, né? O trabalho entrando nesse processo também, né? Então ali, um bando de mulheres eram aprisionadas, exploradas até a morte, né? De várias formas possíveis, né? Ele também, em um determinado momento, esse falsificador, né? O Dalville, né? Ele vai falar pra ela, né? Ó, que ela salvou ele, né? Ele tava todo, né,
espancado no chão lá. E ele vai falar pra ela, pô, mas por que você acha que eu devo algo pra você? Só porque você me salvou, né? Então ele vai falar, trouxa você que me salvou, né? Porque agora eu tô aqui barbarizando você, né? Então, essa coisa da barganha moral, né? Que o bom tem, às vezes, como uma ingenuidade, né? Assim, às vezes as pessoas boas acham que, sendo boas, elas, né, vão poder barganhar com as pessoas exigindo delas a mesma bondade, percebe? Isso que está no pano de fundo aqui. E o Dalville vai falar, foda-se, né? Não tô nem aí, você pode ser boa que eu vou usar da sua bondade e vou jogar fora quando me for conveniente, né? Então isso tudo para dizer o quê? Olha só, né? De fato, né? Se você entra com a bondade, isso não é uma chave moral suficiente para você se navegar nesse mundo, percebe? Por quê? Porque vai ter pessoas sádicas nesse mundo. Então ser boa não garante nada, tá, gente? Então, assim, a ideia aqui é a gente precisa de outros elementos, a gente precisa ter um discernimento. Então, acho que o ponto central aqui para a gente, né, abrir esse, vamos dizer, esse maquinário sádico é ter discernimento, né? Assim, eu acho isso muito importante, né? Porque justamente sádio ele nivela tudo, ele transforma tudo numa coisa só, né? Se a gente não trabalha esse discernimento, fica uma coisa tenebrosa, a gente vai entrando nesse mundo sádico, né? Vou falar um pouco também do olhar coisificante, né? Eu acho isso interessante aqui. Não havia um quarto de hora, isso aqui é uma citação da vida dela lá nesse castelo aí do falsificador, né? Não havia um quarto de hora que estava presa aquela roda fatal quando o bando de moedeiros falsos, terminando sua jornada de trabalho, cercou-me para me examinar, com seu chefe à frente. Todos eles me acabrunharam de tantos sarcasmos e impertinências sobre a marca desonrosa que trazia inocentemente no meu corpo desgraçado. Aproximaram-se de mim, tocaram-me em todo o corpo, fazendo gracejos cruéis e criticando tudo que lhes oferecia a contragosto. Então olha como, né, além de estar nessa situação degradante, ela ainda, de certa forma, tinha que aguentar esse tipo de tratamento, né? Desses caras meio que apalpando, meio que vendo, tipo assim, né, o corpo dela, né, usufruindo do corpo dela, né, e ao mesmo tempo ainda criticando, né, dizer, ó, isso aqui não tá legal, né. Então, para falar desse olhar coisificante do sádico, né. Então, o sádico, de fato, ele só vai olhar para você e só vai valorizar aquilo que é de interesse dele. Começando a fazer sentido, né, gente? Toda essa construção de mundo que a gente vive, né? Onde nós só somos valorizados pelo nosso valor de troca, né? Quase que valor de mercadoria, vamos dizer assim, né? Então isso tá de acordo com esse mundo sádico, tá? Depois disso ainda vai ter uma crítica do pobre, né? Que esse falsificador vai fazer, né? No sentido de dizer, olha, o pobre é o fraco, né? Então dentro de uma seleção natural darwiniana, a minha posição, a minha obrigação para com o pobre é de submetê-lo, de explorá-lo e de destruí-lo, né? Então essa é digamos, um naturalismo sádico, né? Então aqui é bem parecendo com a mulher do Dória lá, né? Falando dos mendigos e aquela coisa toda, né? Tipo assim, não, eles estão lá porque eles querem, azar deles, né? O lance aqui é a gente poder, né, passar a régua logo nesses pobres aí, né? E pôr eles no lugar deles, né? Já que eles querem isso, né? Então eles que aguentem agora, né? Agora eu vou me encaminhar aqui para o que eu chamei aqui de conclusão sádica. Mais uma citação aqui, ó. É preciso que o tenha sido sempre, mas soube dominar minha sorte. Soube espezinhar o fantasma da virtude que jamais conduz senão à forca ou ao hospital. Soube ver logo que a religião, a beneficência e a humanidade se transformavam em obstáculos a todos os que visam alcançar a fortuna. E consolidei a minha sobre os escombros dos preconceitos do homem. Foi zombando das leis divinas e humanas, foi sacrificando sempre o fraco quando o encontrava no caminho, foi abusando da boa-fé e da credulidade dos outros, arruinando o pobre e roubando o rico, que alcancei o templo escarpado da divindade a quem adorava. A conclusão sádica, digamos assim, né? Olha essa inversão, né? Eu diria quase que dialética do pensamento sádico, né? De transformar justamente a virtude no seu oposto, né? Então o lance aqui para ele, né? Para os personagens de Sade, né? Seria o que, né?
o ápice, né, do seu desenvolvimento, vamos dizer, existencial, seria rechaçar toda a bondade, né? Seria inverter tudo isso, seria destruir o mais pobre, seria fazer o oposto do que a moralidade manda. E as instituições que estão juntas ali, o lance todo é inverter tudo isso, fazer justamente o oposto, né? Uma coisa, vamos dizer, no mínimo um pouquinho dialética, né? Então, isso para ele era o cúmulo da virtude, né? Do bem sádico, né? Então é inverter tudo, né? E não é fácil, né? Mas ele se esforçou lá para fazer isso, né? Isso aqui, gente, que eu vou ler agora, é um trecho da Dubois convencendo a Justine, que eles chamam aqui de Sofia, tá, gente? De que a consciência é uma besteira, né? Uma espécie de convenção, né? Assim, coisa que não faz sentido nenhum. Né? Então vamos lá para a citação. Né? O remorso é uma ilusão, Sofia, redarguiu Dubois. Ele não passa do murmúrio imbecil da alma fraca demais para ousar eliminá-lo. Pode-se eliminá-lo? Pergunta Sofia a Justine. Nada mais fácil, só nos arrependemos daquilo que não estamos acostumados a fazer. Repete frequentemente o que causa remorso e conseguirás eliminá-lo. Enfrenta-o com o facho das paixões, com as leis poderosas do interesse, logo o terás dissipado. Curso do Sade para você deixar de ter culpa, né? Olha lá, né? O remorso não prova o crime, mas indica somente uma alma fácil de subjugar. Se houver uma ordem absurda que te impeça de sair imediatamente deste quarto, tu não sairás daqui sem remorso, embora seja certo que não farás mal algum ao sair. Portanto, não é verdade que somente o crime é que causa remorso. Convencendo-se da nulidade dos crimes ou da sua necessidade com relação ao plano geral da natureza, seria, portanto, possível vencer tão facilmente o remorso que se teria em cometê-los. Como te seria fácil abafar aquele que nasceria da tua saída deste quarto após a ordem ilegal que terias recebido para aqui ficar. Então aqui a gente, né, vê, digamos, essa moral de conveniência, né? Ah, se eu te proibisse de sair desse quarto, você sair, você ter um remorso, né? Então olha como é irracional o remorso. Ele está apenas ligado às convenções. Então se tudo são convenções, no fundo o remorso não é uma boa bússola para você se guiar moralmente falando. Não está de todo errado o Sade aqui, né? E aqui também é muito importante você perceber o quanto a legislação é importante, né? Então, se os nossos legisladores seguem pressões de lobbies e etc., né, a gente está entrando de novo no mundo sádico, percebe por quê? Porque as leis estão sendo colocadas, estabelecidas, não para o interesse da população, o nosso interesse do bem maior, do bem comum, sei lá, né? Mas para interesses, né, de certos grupos, corporações e aí vai, né? Então, se as leis são estabelecidas para defender interesses particulares, a gente está entrando, a gente já está com o pé no mundo sádico, novamente, né? Ou seja, nada, né, é legítimo, nada faz sentido. Então, para que, né, respeitar as leis, né? Que entra, por exemplo, né, quando o presidente fala do excludente de ilicitude, né, que eu acho, assim, uma proposta bem sádica, né? Porque você está justamente estabelecendo privilégios dentro da lei, né? Certos puxadinhos dentro da lei. Para quê, né? Eu fico me perguntando, né? Ele está querendo ajudar os policiais, né? Ou ajudar o policial sádico, né? Que está ali para barbarizar, para destruir tudo, né? Para matar as pessoas, né? Então, o policial, vamos dizer, honesto, né? Ele também acha ótimo que exista uma lei, né? E que o comportamento dele possa sim ser objeto, né, de um processo jurídico, né? Justamente por quê, né? Porque se ele agir com retidão e fizer a parte dele, né, assim, muito provavelmente ele nunca vai ter um problema com a lei, né? A questão toda é o policial sádico, né? O policial que quer matar pessoas, né? Esse policial justamente ele vai ter muito trabalho com a lei, né? Então eu acho que é por daí que vem essa proposta do Bolsonaro, né? Então, se essa proposta pega, entende? A gente vai construindo brechas na lei, transformando ela, na verdade, nisso que o Sade está falando, né? Numa coisa completamente arbitrária, né? Então, quando eu tenho uma lei que é completamente arbitrária, não faz sentido cumprir a lei.
Né? E isso o Sade tem razão aqui, tá, gente? Então, por isso que é a importância das leis, né? De como elas são construídas. Para fechar aqui, né, gente, vou fazer uma última leitura, né, que seria, digamos assim, o louvor, o que eu chamei aqui de o louvor da transgressão. Quando o interesse geral dos homens os levar à corrupção, aquele que não se quiser corromper com eles, lutará contra o interesse geral. Ora, que felicidade esperam aqueles que contrariam eternamente o interesse dos outros. Ou seja, novamente esse argumento, né? Se o mundo é perdido, por que eu vou ser legal? Assim, com relação aos bandidos, as leis são nulas, pois elas não alcançam um poderoso. O que é feliz escapa-lhe, e o desgraçado, não tendo outro recurso senão sua arma, deve enfrentá-las sem medo. É quase um louvor do bandido, né? Como se ele fosse, na verdade, um ser que está aí dignamente querendo, né, fazer o ganha-pão dele, né? O famoso, né, não mato, não roubo, né? Tô aqui tentando fazer, né, o meu ganha-pão, né? Pro Sade, né, assim, é quase tipo isso, né? Tipo, eu mato, eu roubo, mas eu tô fazendo isso porque todo mundo faz, né? Então eu vou fazer também, né? Então aqui ele fala, né? A lei não atinge os poderosos, né? Isso faz sentido pra gente aqui no Brasil de hoje? Então, eu acho que essas lições do site são muito interessantes aqui pra gente, né? Esse louvor da transgressão, né? Ou seja, em vários trechos aqui da obra, Sade vai colocar isso, né? Os maus, né? Aqueles que estão fazendo tudo de errado, do Bois, né? A vigarista, o Ló, o senhor de Bressac. No final, sempre dá certo o plano deles, né? Eles matam, se dão bem, fogem, enfim. No final, eles sempre se dão bem, tá, gente? Então aqui o livro de Sade ele vai colocar isso, ó. Isso aqui é a verdade, é a realidade. Isso não está tão distante da nossa realidade, né? Porque a gente percebe o quê? Que existem muitos criminosos ricos, existem, né, muitos bilionários aí bizarros, né? A gente já falou, comentou isso. A gente tem os reis do crime, os políticos que, né, estão aí fazendo e acontecendo, né, bizarrices, absurdos. E nada acontece com eles, né? É muito difícil a gente ver um rico sendo preso. Um rico sendo, né, colocado atrás das grades e pagando pelos crimes, né, que eles estão cometendo aí, né? Outra coisa que eu colocaria aqui, antes da gente encerrar, é a seleção de cargos de liderança, né? Assim, eu percebo que, em geral, líderes, né, são pessoas muito sádicas. Por quê? Porque eles precisam, digamos assim, extrair o máximo de seus times, né? Sacrificando, digamos assim, né, família, sacrificando um monte de coisas da sua própria vida pessoal, seu bem-estar, sua saúde, sacrificando dos outros, né, a saúde dos outros, né, a saúde mental dos outros, né, e também estando dispostos a abrir de um código moral para poder resguardar os interesses da companhia, né, do lugar onde eles trabalham, aí vai, né? Então, esse tipo de comportamento, né, eu vejo que, né, tem muito a ver com o comportamento sádico, né, que é justamente esse abandono de uma lei, né, abandono de um código, né, para poder, né, submeter as pessoas sem peso na consciência nenhum, né, quase transformando isso num oba-oba, né, num todo mundo faz, é isso aí, né. Então, esse tipo de líder, né, que a gente tem como comum e que hoje em dia está virando algo muito comum, né? Até mesmo dos países, né? A gente vê esse aumento de líderes de extrema direita, meio, né, completamente violentos e, enfim, com um discurso, né, completamente extremo, né, e violento, justificando todas essas mortes, essas coisas e tudo. Então eu vejo particularmente a construção de um mundo sádico, né? A gente tá aí, né, a caminho de destruir qualquer legitimidade, de nivelar por baixo, de enunciar o quê? Todo mundo é igual, todo mundo é interesseiro, então vamos, né, chutar o balde e vamos fazer isso também, né? Tipo assim, eles destruíram as florestas lá, por que a gente não pode destruir aqui? Eles fizeram lá, por que a gente não pode fazer aqui? E aí vai. Né? Sempre esses mesmos argumentinhos sádicos que a gente vê saindo da boca dessas pessoas. Né? Então tudo isso que eu estou trazendo aqui, tá, gente, é parte desse conjunto de vídeos que eu estou fazendo
para tentar trazer uma luz sobre os comportamentos atuais e sobre as coisas que a gente tem vivido. O próximo episódio eu vou falar mais sobre a nossa realidade atual, tendo em vistas esses recursos sádicos aqui que a gente está pegando, né? Maneira como os personagens do SAD vão pressionando, distorcendo, diluindo, relativizando e etc. para poder legitimar o seu sadismo, a sua violência e a sua submissão dos outros. Aí, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.